Olá, meus queridos alunos aí do primeiro ano. Eu vou fazer aqui esse vídeo para explicar, né, como é que vocês vão fazer aí os exercícios, né, da lista de exercícios de química. Essa lista vai funcionar como avaliação, né? Então, fazendo essa lista, essa é a prova, né? Então, não tem prova, é essa lista aqui. E, e aí tem um tempinho para terminar, né? Não vai ter numa prova você teria menos tempo para fazer. Essa lista aqui tem uma semana, tá bom? Então, o primeiro aqui, realize o balanceamento das reações químicas a seguir, né? Então, por que eu estou dando muito sobre balanceamento, né? Porque é uma das principais coisas, né, da química, né? Conservação da massa. Então, tem que falar bastante de balanceamento. Não dá para terminar o primeiro ano de química sem saber fazer o balanceamento de uma reação. Então, o balanceamento de reações, né, a maioria de vocês já aprendeu, né, mas para quem ainda não entendeu, vamos aqui resolver a letra A, né? Então, qual que é a ideia do balanceamento? Você vai primeiro identificar os elementos químicos, né, que estão na sua reação. Aí nessa primeira reação aqui, você tem carbono, oxigênio e hidrogênio, correto? Que vai ser aqui, ó, carbono, né, que é o C, o hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O, né? Então tem o carbono, hidrogênio e oxigênio, só tem esses três aqui. Eu posso até fazer um esqueminha de marcar esses elementos aqui, ó, para fazer uma lista de checagem. Então, do lado esquerdo da seta de reação, eu tenho uma seta de reação química aqui, que é essa seta azul. Então, eu divido aqui a reação em dois lados, né? O lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, e o lado direito, que é o lado dos produtos. Do lado esquerdo da seta de reação, eu tenho dois carbonos, né? Então, ó, que esses dois aqui, né? Tem um 2 aqui embaixo do C. Então, o que eu tenho que fazer para balancear do outro lado, né? Porque do outro lado eu estou vendo que só tem um carbono, né? Porque não tem nenhum número aqui embaixo, quando não tem nada é 1. Então, eu vou ter que colocar 2, né? Por quê? Porque aí funciona a multiplicação. Quando não tem nada aqui embaixo é 1, aí 2 vezes 1 é 2, né? Então, para dar 2 carbonos aqui no CO2, eu tenho que colocar um 2 na frente do CO2. Aí eu balanceio o carbono. Então, do lado esquerdo eu tenho 2 carbonos e agora do lado direito eu tenho 2 carbonos também. O carbono está correto, né? Vou colocar aqui uma checkzinha aqui na frente. O carbono está correto. Aí eu vou para o hidrogênio, né? É importante você não começar, né, pelo elemento que está em todo mundo, né? Aqui, por exemplo, o oxigênio, ele está em 3 compostos. Então você não vai começar pelo oxigênio. Você vai deixar o oxigênio para o final. Agora eu vou para o hidrogênio, porque o hidrogênio só está no primeiro composto e no último, né, na água. Então ele está em 2 compostos só. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? Tenho 6, né? Olha lá. 6 hidrogênios. Então do outro lado, né, do lado direito da seta aqui, do outro lado, aqui na água, eu tenho que ter 6 hidrogênios também, né? Aí eu tenho que pensar o seguinte: qual é o número que eu coloco aqui na frente da água, né, para que dê 6 hidrogênios? Aí quando eu olho aqui no H, eu tenho o número 2 aqui embaixo. Como eu tenho o número 2 aqui embaixo, eu tenho que pensar o seguinte:
eu vou colocar o 3, né? Por quê? Porque é multiplicação, para dar 6 hidrogênios é 3, porque quando eu faço 3 vezes 2, acaba dando 6, né? Então é o número 3. Lembrando que o que é 3H2O, né? 3H2O são 3 moléculas de água, né? Se você pegar 3 moléculas de água, se você pegar ali 3 moléculas de água, você tem 6 hidrogênios, né? Porque cada molécula tem 2 hidrogênios, tem 2 H aqui, né? Cada molécula tem 2 Hs, então se for 3 moléculas eu tenho 6 Hs. Beleza. Então, balancei aqui com o 3 e o 2 no carbono. E dessa forma eu consegui fazer o hidrogênio ficar balanceado. Tem 6 do lado esquerdo da seta de reação e tem 6 do lado direito da seta de reação. Bom, aí falta aqui o oxigênio, né? Então, o oxigênio eu vou ter que colocar um número aqui na frente do O2, né? Eu vou ter que descobrir quanto que é esse X aqui que eu tenho que colocar. Para fazer isso, eu vou contar quantos oxigênios eu tenho do lado direito, né? Porque como eu já coloquei número aqui no CO2, já coloquei número aqui no H2O, eu não vou mais mudar esses números. Então, eu vou ver quantos oxigênios deu aqui no CO2, vou ver quantos oxigênios deu aqui na água e aí eu vou fazer o balanceamento para que dê a mesma quantidade do lado esquerdo aqui da reação. Então vamos lá, lembrando que eu uso a multiplicação, então estou olhando agora o O, a letra O, estou marcando aqui embaixo. Então o O aqui do CO2, eu tenho um 2 aqui embaixo, ó, CO2, então tem um 2 aqui. Então, eu vou multiplicar por 2 que está na frente. Então, aqui no CO2 eu tenho 4O. E aqui na água, no O, não tenho nada. Quando não tem nada é porque é 1, né? Quando não tem nada é 1. Logo, eu multiplico pelo número que está na frente. Então, 3 vezes 1, 3, né? Então, o total de oxigênios que eu tenho aqui do lado direito da reação, né, vai ser 7, correto? 4 mais 3, né? Colocar um igual aqui em todo mundo. Bom, então eu descobri que eu tenho 7 oxigênios do lado direito da reação. Aí eu vou ter que pensar num número, né, no valor de X, que quando eu coloco ele aqui na frente do O2, ele vai fazer dar 7 oxigênios aqui, né? Porque como aqui não tem nada, ó, aqui não tem nada, eu vou ter que colocar o X para fazer dar 7. Né? Aqui tem que dar 7 nesse pedaço. Então vamos lá. Qual é o número, né, que multiplicado por 2 ele faz dar 7? Se fosse 3, né, 3 vezes 2, 3 vezes 2 daria 6, né? Então, se você pensar mais um pouquinho, você vai ver que esse número que você tem que colocar aqui na frente do O2 é 3,5. Porque 3,5 vezes 2, ele vai dar 7, correto? Certo? Então vai funcionar assim o seu balanceamento. Aí você vai fazer esses outros aqui de baixo, né? Vou deixar esse aqui para vocês. Eu vou só dar mais um exemplo aqui. Então vamos supor que o seu composto, né? Vamos fazer mais alguns comentários aqui. Vamos supor que o seu composto seja assim: C4 H6O, né, mais O2
que dá, né, CO2 e água. Nesse caso aqui, você tem oxigênio, né, aqui no primeiro também. Veja que no anterior que você não tinha, ó, aqui você não tinha oxigênio. Nesse caso, a hora que for contabilizar o oxigênio, você vai ter que levar em consideração esse primeiro aqui também. Então vamos fazer, ó, o carbono, né? Vamos começar pelo carbono. Mesmo jeito que eu fiz lá, eu tenho o elemento carbono, eu tenho o elemento hidrogênio e eu tenho o elemento oxigênio aqui. Então vou começar pelo carbono. Quando eu olho o carbono do outro lado, né, do lado direito, está aqui no CO2. Não tenho nenhum número aqui embaixo, então é 1, né? E do lado esquerdo o carbono está aqui, ó, C4, né? C4. Então tem 4 carbonos aqui do lado esquerdo da seta de reação. Então tudo é em relação à seta, ó, lado esquerdo, lado direito. Quando eu falo lado esquerdo, é os compostos que estão antes da seta. Quando eu falo lado direito, é os compostos que estão depois da seta. Aí o que eu vou fazer? Então eu vou lá no CO2 e vou colocar um 4 aqui. Por quê? Porque como aqui é 1, né? 4 vezes 1 dá 4, aí vai ficar 4 dos dois lados, né? Então o carbono eu já fiz aqui, 4. Aí o hidrogênio, aqui tem um 2 aqui. Então aqui eu tenho que multiplicar por 2. O número que eu colocar na frente multiplicado por 2 tem que dar a mesma quantidade de hidrogênio que tem aqui. Então aqui é 6 hidrogênios, né? Então qual é o número que multiplicado por 2 faz dar 6? Esse número é o número 3, correto? Número 3. 3 vezes 2 dá 6. Então vamos fazer aqui uma lista de checagem. O hidrogênio já está balanceado, então a 6 dos dois lados. Agora vamos contabilizar quanto que deu de oxigênio. Então o que você vai fazer? O número agora você vai ter que colocar, né, aqui na frente do O2, né? Então vamos contar aqui, ó. 3 vezes, aí você olha se tem número depois, não tem nada, é 1. Então 3 vezes 1, eu tenho 3 oxigênios aqui na água, 3 oxigênios. E aqui, 4 vezes, que número que eu tenho depois do O? 2. Então aqui é 4 vezes 2, 8, né? Aí eu somo 3 mais 8, dá 11, né? E agora que vem o segredinho aqui, ó. Eu vou fazer dar 11 aqui do lado esquerdo. Só que no C4H6O eu já tenho 1 aqui, ó. Eu tenho 1 oxigênio. Então, como que eu faço dar 11 aqui? Se eu já tenho 1 aqui no primeiro composto, aqui no O2 eu vou ter que ter 10, né? Por quê? Porque 1 mais 10 vai dar os 11 que eu quero aqui. Para ter 10, né, eu vou precisar qual número que multiplicado por 2 vai dar 10. Esse número é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então aí eu vou ter 11 oxigênios, né? Porque tem um aqui no primeiro composto e 10 aqui. Beleza? Então é assim. O outro comentário é, quando tem compostos com tipo esse daqui, HCl mais KOH2, né? Quando tem esses compostos com parêntese assim e um número fora do parêntese, esse número que está fora do parêntese vai multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese, né?
Então vamos supor que nessa reação aqui eu vou ter K, né? Cl, né? 2 mais H2O. É uma reação de neutralização de ácido com base, né? Aí eu vou balancear isso daqui. Como é que eu vou fazer? Então os mesmos princípios vão se aplicar. O Ca é um elemento só, é o cálcio. Então quais elementos que eu tenho aqui? Eu tenho o H, eu tenho o Cl, esse aqui é um elemento só. Quando uma primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, é um elemento só. Olha o Ca, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, é um elemento só. Então eu tenho hidrogênio, eu tenho cloro e eu tenho, o que mais? Tenho hidrogênio, tenho Cl, que é o cloro, eu tenho Ca, que é o cálcio, eu tenho o oxigênio, né? Olha lá o O. E é só esses, né? H, Cl, Ca e O. Tem 4 elementos. Bom, então o princípio é sempre o mesmo. Eu vou pegar os elementos que estão em menor quantidade de compostos, né? O H. O H agora já está aparecendo em 3 lugares, ó, no primeiro, no segundo aqui e no último, né? Então talvez não seja bom começar pelo H. O Cl, ele está no primeiro e no terceiro aqui só. Então dá para começar pelo Cl. Aí eu olho onde tem mais Cl. Onde tem mais é aqui. Tem 2, né? Ó, 2 Cl. Aí quando eu observei aqui que tem 2 Cl, eu vou ter que fazer da 2 aqui no primeiro composto. Só que eu nunca vou colocar números aqui no meio, né? Eu não posso colocar número aqui no meio. É sempre na frente da molécula, independente de qual elemento eu estou balanceando. Certo? Porque a molécula ela é uma unidade fixa, né? O hidrogênio está ligado com o cloro e é um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro, né? Se você colocar um 2 aqui no meio, você está mudando essa molécula, né? Então você não pode mudar a molécula. Mas na frente você pode colocar, porque quando você coloca na frente, você está querendo dizer que você tem dois camaradas desse daqui. Isso você pode ter. Você não está mudando a molécula, você está mudando a quantidade da molécula, mas a molécula você não está mudando. Então, tomar esse cuidado. Nunca coloque números no meio, nem embaixo, no balanceamento. Você vai colocar só na frente. Então, se aqui tem 2 no cloro, você vai colocar um 2 na frente. Aqui. Beleza. Balanceei o cloro. Aí vamos procurar o próximo que está em poucos lugares aqui. O Ca já está balanceado, ó. Um Ca, outro Ca ali. Então o Ca já está certo. Agora, o H parece que já está certo. Não, não está certo não, olha só. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 também, ó, porque esse número que está aqui fora multiplica o H. Então, quando eu vou contar o H aqui, eu conto 2, porque é 2 vezes o cara que está aqui dentro. Então, eu tenho 2 aqui no HCl e 2 aqui. Então, dá 4, né? 2 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, né? Dá um total de 4 hidrogênios. Aí eu vou lá do outro lado da reação. Aqui na água eu tenho que colocar o número 2, porque na multiplicação aqui, ó, para dar 4 hidrogênio, 2 vezes 2 é 4. Beleza? Aí provavelmente vai estar balanceado. Vamos ver, ó. O oxigênio, vamos conferir. 2 oxigênios aqui, ó, porque o número que vem depois não tem nada, é 1. Então 2 vezes 1 é 2. E aqui eu também tenho 2 oxigênios, ó, porque esse 2 que está no parênteses multiplica todo mundo que está aqui dentro. Então 2, ó. Beleza? É isso. E no caso, né, onde eu tenho dentro do parêntese, eu tenho ainda outros números, né, que vai ser, deixa eu ver se tem aqui um exemplo.
Acho que eu apaguei aqui. Mas assim, vamos supor K, CA, né? CA3, P, que é um exemplo que tem na prova. Ele vai ter esse composto aqui, ó. PO4, 2, né? Quando você for fazer aqui a conta, né, de quantos elementos tem, você vai ter o que, ó? 2 vezes o P, né? Embaixo do P não tem nada, é 1, né? Então, 2 vezes 1 tem 2P ali, 2P. E o O, aqui tem um 4, então a hora que você for fazer a conta é 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8O. Então, aqui eu tenho 2P e 8O, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Beleza, né? Então, esse foi o exercício 1. Aí vamos para o segundo, né? Que é cálculo de massa molar. A gente viu bastante também. Então tá aqui. Calcule as massas molares das substâncias apresentadas a seguir. Então, como que eu faço isso? Então, preciso de uma tabela periódica, né? Você vai entrar numa tabela periódica e vai ver a massa molar das substâncias. Não vou passar aqui, mas isso daqui eu já ensinei vocês a procurar numa tabela periódica. Então, o carbono é 12 gramas por mol, né? A massa molar dele, arredondada, né? O hidrogênio é 1 grama por mol. O O, né? O oxigênio é 16 gramas por mol. E aí vem aqui o S, né? Enxofre, 32 gramas por mol. O P, né? Fósforo, é 31 gramas por mol. E o Ca, né? Que é o cálcio, 40 gramas por mol, tá bom? Com isso você calcula a massa molar da substância. Então vamos pegar aqui já um mais difícil aqui. Vou fazer aqui o G para vocês. Então, eu quero calcular a massa molar do H3P4. Então, o que eu faço? Eu vejo que tem 3 hidrogênios aqui, né? Então, 3 eu vou multiplicar pelos coeficientes de cada letra aqui, de cada elemento. Então, 3 vezes o valor do H. Então, o valor do H em massa molar é 1, né? Então, vai ficar assim, 3 vezes 1. Aí eu vou trocar de elemento, ó, vou passar do H para o P. Quando eu troco de elemento, eu vou fazer um mais. Toda vez que eu troco de elemento, eu vou somar, né? Aqui eu estou trocando de elemento. O P vale, veja que o P não tem nada embaixo, ó. Se não tem nada embaixo é um P só. Então você pode até colocar assim, 1 vezes, né? Mas não é necessário, pode colocar direto o valor do P, né? Porque multiplicar por 1, ele não altera nada, né? Então pode somar direto aqui, ó, o valor do P, 31.
Aí vou trocar de elemento de novo, eu vou passar do P para o O. Sempre quando eu troco de elemento eu somo. Então, veja que o O tem 4 embaixo. Então, você vai colocar 4 vezes o valor do O. Quanto que vale a massa molar do O dentro do oxigênio? Vale 16. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 16. Aí você tem que fazer essa conta aqui. Primeiro você faz as multiplicações. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 31, né? Mais 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64. Então, 64 mais 31 dá 5,95, né? Mais 3, isso daqui vai dar 98, correto? Gramas por mol. Então, depois que você fez o número, a unidade que você vai colocar é gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Aí, em compostos que tem essa estrutura aqui, não esqueça, né, que quando você for fazer o cálculo da massa molar, você vai fazer 2 vezes os caras que estão aqui dentro, né? Então, Ca, que é um elemento só, não é dois, né? Não é o carbono aqui, aqui é o cálcio, ó, porque é uma letra maiúscula e outra minúscula. Então, aqui é um elemento só, é o cálcio, certo? Então, ó, Ca3PO4. Veja a diferença, ó. Aqui o PO é 2 elementos, porque as duas são maiúsculas, né? Se fosse P com O minúsculo, seria um elemento só, que seria o polônio, né? Isso aqui é o símbolo do polônio. Mas se eu colocar PO, é 2 elementos, fósforo e oxigênio, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, aqui eu tenho, e tem um 2 aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? É 3 vezes, né, o valor, ó, 3, pego sempre os números de baixo e multiplico pelo valor do elemento. Então, Ca. Ca vale 40. Então, 3 vezes 40. Aí eu vou trocar de elemento, ó, vou passar aqui para dentro. Então, eu vou passar para o P agora, mais. Agora você tem que tomar cuidado que tem um parêntese aqui. Então, você vai olhar embaixo do P. Não tem nada, é 1. Só que fora do parênteses aqui tem 2. Então, vai ser 2 vezes 1. 2, né? Então, são 2P. 2 vezes o valor do P aqui. Então, o P vale 31. Então, você vai colocar aqui, ó, 31. Aí agora eu vou passar para o O. Estou trocando de elemento de novo. Então, troca de elemento, soma. Aí, ó, 2 vezes 4, né? Então, você tem que multiplicar o número de fora pelo número de dentro. 2 vezes 4 vai dar 8, né? 8 vezes o valor do O. Quanto vale o O aqui? O O vale 16, né? E aí, essa conta aqui eu vou deixar para você terminar, tá bom? Faça primeiro as multiplicações. 3 vezes 40, 120. 2 vezes 31, 62. 8 vezes 16 aqui vai dar 138, né? Então aí você vai fazer essas 128, né? 128. Então aqui vai dar 128, aqui vai dar 62, 120, aí você vai somar tudo isso, correto? Bom, de balanceamento e massa molar é isso. Agora vamos para a questão 3, né? Começa a entrar um pouco de cálculo estequiométrico, né? Que é quando você vai usar esses conhecimentos para resolver um problema, né? Então, ó, questão 3. Deixa eu aumentar isso daqui que ele fica melhor lá, né? Aumentei muito.
Aí eu tenho essa seguinte situação aqui: determine a massa de dióxido de carbono, CO2, produzida na combustão de 184 gramas de etanol, C2H6O. A equação química não balanceada é apresentada a seguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o balanceamento dessa equação química. Para não resolver esse mesmo exercício, né, eu vou fazer aqui algumas modificações. Então, essa massa aqui, 184, eu vou tirar ela. E vamos colocar aqui 92, tá bom? Vou colocar aqui 92. E o resto eu vou deixar aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o balanceamento. Então, lá na questão você já aprendeu o balanceamento. Agora é só aplicar. Então, ó, você olha o carbono e olha o número que está embaixo, 2. Aí você vai lá, olha o CO2, vai concluir que tem que pôr um 2 aqui. Aí olha o H, hidrogênio, né? 6 aqui embaixo, vai concluir que tem que pôr um 3 aqui, porque aqui você multiplica, 3 vezes 2, 6. Aí vamos fazer o oxigênio, agora você faz o oposto, você conta quanto que deu desse lado e acerta aqui. Então vamos lá. Considerando que tem um aqui, ó, não pode esquecer desse 1 que está no primeiro composto. Então, 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui. 3 vezes, aqui não tem nada, ó, que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Somando, eu vou ter 7, né? 4 mais 3. Veja que aqui já tem 1 aqui. Então, vou ter que ter 6 aqui, né? Porque 1 mais 6 dá 7. Aí vai ficar igual ao oxigênio. Então, para dar 6, eu coloco 3, né? Então, a conclusão é que quando eu coloco 3 no oxigênio, né, 3 na frente do O2, quando eu coloco 3 na frente do O2, quando eu coloco 2 na frente do CO2, e quando eu coloco 3 na frente do H2O, eu vou conseguir fazer o balanceamento da minha reação. Então, esse é o primeiro passo para o exercício 3, né? E para o exercício 4 também, que é similar, fazer o balanceamento. Feito o balanceamento, você vai, né, pensar no seguinte. Então, olha a questão. Determine a massa de dióxido de carbono. Então, quem que você vai calcular a massa? É aqui, do CO2, né? Vamos chamar de X, né? Você vai calcular a massa desse cara produzida na combustão de 92 gramas do primeiro cara lá, do C2H6O. Então, 92 gramas do C2H6O. Então, aqui eu sei que é 92 gramas. Isso daqui está com cara de regra de 3, né? Onde 92 equivale a X. E aí eu vou ter que ter outro número aqui embaixo, né? Outro número aqui. Vou fazer uma bolinha. Para equivaler a outro número aqui, né? Eu vou ter que ter mais um conjunto de números. Esses conjuntos de números vão ser a massa molar do C2H6O aqui na bolinha e a massa molar aqui do CO2, né? Considerando que aqui tem um 2 na frente, essa massa molar aqui no quadradinho. Então vamos lá. Então vamos calcular o que? Nós vamos calcular a massa molar do C2H6O e o valor que der nós vamos colocar na bolinha aqui. Aí depois nós vamos calcular a massa molar do CO2, não esquecendo de multiplicar por 2 na frente por causa do coeficiente do balanceamento.
e o valor que der, nós vamos colocar no quadradinho. Então vamos lá. Lembrando, né, ali que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, do hidrogênio é 1 grama por mol e do oxigênio é 16, né, gramas por mol, essa massa molar vai ficar assim, 2, né? Você vai multiplicar pelos coeficientes embaixo das letras, ó. Então 2 vezes, duas vezes o quê? O valor do C, né? O valor do carbono. Então o carbono é 12. Vai ficar 2 vezes 12. Mais, agora é 6, né? 6 vezes o valor do H. Quanto que vale H? O H vale 1. Então, toda vez que eu troco de elemento, eu faço uma soma. Passei do carbono para o hidrogênio, faço uma soma. E mais, vou passar do hidrogênio para o O, faço uma soma. Veja que aqui embaixo não tem nada, então é uma vez, né? Uma vez o valor do O, uma vez 16. Que é 16, né? Uma vez 16 dá 16. Então, 2 vezes 12 deu 24, mais 6 vezes 1, que é 6, né? Mais 16. Logo, 24 mais 6, ele dá 30, né? Mais 16 aqui. Então, 30 mais 16 deu 46 gramas por mol, né? A massa molar aqui. Veja agora o CO2, né? Quando eu faço CO2, eu já vou colocar o 2 na frente multiplicando. Esse 2 aqui que vem lá do balanceamento, para não esquecer dele. Então, esse 2 CO2 aqui vai ser o quê? 2 vezes. Aí tem o seguinte. Vamos fazer primeiro o CO2 e multiplicar por 2, que é mais fácil. Quer ver? Então, eu sei que eu tenho que multiplicar por 2 aqui, mas eu vou fazer primeiro o CO2, aí o resultado que der eu multiplico por 2. Então, ó, o CO2 vai ter, o carbono vale 12. Aí eu vou somar, né? Eu vou trocar de elemento agora, eu vou passar para o O. Somar o O2 aqui. Então, tem um 2 aqui embaixo. 2 vezes o valor do O, né? O valor do O é 16, olha lá. Então, estou pegando as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio que você tira de uma tabela periódica. Então, primeiro você faz sempre a multiplicação. Então, 12 mais 2 vezes 16 é 32, correto? E aí 12 mais 32 dá 44 gramas por mol. Essa é a massa molar do CO2, mas aí eu tenho que lembrar que eu vou multiplicar pelo coeficiente do balanceamento aqui, ó. Tem que multiplicar por 2. Então, quando eu multiplico por 2, isso daqui vai dar 2 vezes 44, que vai dar 88. Então, esse é o número que eu vou colocar aqui no quadradinho, 88, porque aqui eu tenho um 2, né, multiplicando o valor do CO2. E o CO2 deu 44. Então, vamos lá. Então, o C2H6O deu 46, né? Então, aqui no redondinho, aqui, né, na bolinha, eu vou colocar a massa molar do C2H6O, que é 46 gramas. E aqui no quadradinho eu vou colocar 88 gramas, correto? Que é o valor do 2CO2. Aí eu vou aplicar a regra de 3, né? Eu faço multiplicação cruzada. Então, x vezes 46, né?
É assim que funciona a regra de 3, ó. Você multiplica cruzado. X vezes 46 é igual a 92 vezes 88. Aí você vai ter que isolar o x, porque o x é o que você quer achar, né? Então, 92 vezes 88, o 46 estava multiplicando, se eu passar ele do lado direito, ele passa dividindo, correto? Então, o x vai ficar igual a 92 vezes 88 dividido por 46. Aí notando que, né, 92 é o dobro de 46, né? 92 dividido por 46 dá 2, então posso falar que esse pedaço aqui deu 2, né? E aí vai ficar 2 vezes 88, que vai dar 176, correto? 176 gramas de quem, né? Quem que eu estou calculando aqui? De CO2, né? Então a resposta é essa daqui, 176 gramas de CO2, correto? Então é assim que vocês vão fazer a questão 3, beleza? A questão 4 é a mesma coisa que essa daqui, né? A única diferença é que na questão 4 você vai fazer para o oxigênio, mas você vai fazer o mesmo raciocínio, né? Você vai colocar esse X aqui embaixo do oxigênio, vai colocar a massa da pergunta aqui e vai calcular as massas molares, né, do C2H6O e a massa molar do 3O2, né? A única diferença aqui, em vez do CO2, foi pedido o O2, né? Essa é a única diferença. O resto é igual. Então eu vou pular para a questão 5 agora, tá bom? Aqui na questão 5, eu tenho a reação, então a primeira coisa, né, é fazer balanceamento, né? Então quando você faz o balanceamento, aqui, a gente já fez esse daqui, né? Vai dar 2 aqui, né? 2 aqui. Aí o H aqui é 6, né? Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 3 também, correto? 3 oxigênio, 7, 6 mais 1, 7. Aí fez o balanceamento. Aí você vai fazer o seguinte: determine o calor liberado na combustão de 5 mols de etanol, né? O que é o calor aqui? O calor é isso daqui, ó, é a energia, né? Então é uma reação exotérmica, ela libera energia quando ela acontece. Então é a reação de combustão, né, que é queima fogo, ela libera energia. Então ele está falando aqui a 5 mols de etanol. Quem que é o etanol aqui? O etanol é o C2H6O, é esse cara que é o etanol, né? E quantos mols que eu tenho aqui? Quantos mols, né? Os mols são os números que estão na frente, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho 3 mols de O2. Aqui no CO2 eu tenho 2 mols de CO2. Aqui na água eu tenho 3 mols de H2O. E aqui no C2H6O eu tenho 1 mol, né? Porque não tem nada na frente, é 1. Quando não tem nada é 1. Então a reação está me dizendo o seguinte: 1 mol de etanol vai liberar 310,5 quilocalorias
de energia. Então, se eu tiver 5 mols, que é a pergunta, eu vou ter x, aí é só fazer a regra de 3. X vezes 1 igual a x, né? E 5 vezes 310,5. Então, a A é bem simples assim. A B, determine o calor liberado na combustão de 138 gramas de etanol. Aí você tem que usar a massa molar, né? Aí você vai calcular a massa molar. Né? 2 vezes 12 mais 6 vezes 1, né? Já estou colocando aqui o valor do C, ó. O C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16, né? Fazendo essa conta vai dar 46 gramas por mol, né? E aí você vai ver o seguinte: determine o calor liberado na combustão de 138 gramas de etanol. Então você vai fazer outra regra de 3, que é o seguinte: um mol desse cara, né? Uma dessa, olha a reação, uma dessa libera 310,5. Então você vai fazer uma relação assim, ó. Mas qual que é a massa de uma? A massa de uma é 46. Então uma relação com massa vai ficar assim: 46 gramas libera 310,5 quilocalorias, correto? Então, quando eu tiver 138 gramas, você vai colocar o 138 aqui embaixo e isso vai liberar X de calor e vai fazer a regra de 3, multiplicando cruzado, beleza? E aí a letra C, se o calor liberado na combustão for 621, né, determine a massa de CO2 produzida, tá? Aí você pode fazer da seguinte forma: o que você está vendo nessa reação entre o CO2 e a energia? Você está vendo que quando a energia é 310,5, a quantidade de mols, né, é 2, né, a quantidade de mols de CO2. Então você pode fazer uma relação dessa forma aqui, ó. Se a quantidade de mols de CO2 for 2, a energia é 310,5. Então, se a energia for 621, né, se o calor for 621, aí aqui vai ser X. Aí você calcula esse X aqui. Isso vai ser a massa de CO2? Não, vai ser a quantidade de mols, né? Então vamos supor que o X deu, sei lá, 5. Né? Você vai calcular ali, X deu 5. Agora, como que você vai determinar a massa? Aí você sabe que a massa de um CO2, né, de uma molécula não, de um mol, né, de um mol, é lá o 12, o valor da massa molar do carbono, mais 2 vezes 16, que é o valor da massa do oxigênio. Então você sabe disso, você sabe que o CO2 vai dar 44 gramas por mol, né? E aí, se a sua conta aqui para o valor do X deu 5, aí você só vai multiplicar 5 vezes 44, né? Porque a ideia é a seguinte: se na reação que eu tenho 2 mols de CO2, né? Então o número que der aqui de mols, ele vai ser multiplicado pelo valor de cada mol do CO2, né? Porque aí eu sei que cada um dele, cada CO2, né? Cada CO2 tem 44 gramas. Então, nessa reação 2CO2 daria 88 gramas, né? E a quantidade de mols que der aqui, né? Se for 5, por exemplo, é só multiplicar o 44 por 5. Então, o número que der aqui em cima, você vai multiplicar por 44, que é o valor da massa do CO2. E aí você vai saber a massa de CO2 produzida. Certo? Então, esse raciocínio aqui. Pega o coeficiente da frente do CO2, coloca aqui, faz uma relação com 310,5. Pega o coeficiente, pega x embaixo, né?
faz uma relação com 621 e faz uma regra de 3 e acha quantos mols que vai dar. Depois multiplica pela massa molar do CO2 e você vai ter feito a questão 5, tá bom? Bem, aí a questão 6 e a 7, né, que é já mais teórica, né, ela dá uma situação, problema, né, mais complicada, que é uma coisa bem legal. Então eu tenho a seguinte situação: em aterros sanitários, o apodrecimento da matéria orgânica produz gás metano, que é o CH4. Muitas vezes esse gás é incinerado como forma de reduzir o potencial de aquecimento global. Uma vez que o metano apresenta um potencial de aquecimento global 25 vezes maior que o dióxido de carbono, né, CO2. A equação química não balanceada da combustão do gás metano é apresentada a seguir. Então tem aqui a equação, e ele quer o seguinte: considere que em um aterro sanitário são produzidos 1.600 gramas de CH4 por hora. Determina a massa de dióxido de carbono gerada por hora a partir da combustão do metano. Então é bem simples isso daqui. Primeira coisa, balanceamento da equação, você vai balancear. Então, só para a questão aqui de fazer o exercício, né, eu vou fazer aqui como se fosse 80 gramas, né? Então, onde eu usar 80, você usa 1.600. Então, a primeira coisa, balanceamento da reação. Como que você faz o balanceamento da reação? Vocês já aprenderam, já praticaram, toda vez estão praticando isso. Não pode esquecer. Veja que aqui nessa reação o carbono já está certo, porque eu tenho aqui um carbono aqui, ó, no CH4 e um carbono no CO2. O carbono já está certo. O hidrogênio, eu tenho aqui H4, então tem 4 hidrogênio. E no lado direito eu tenho H2, então aqui eu tenho que pôr um 2 para balancear o hidrogênio. E, finalmente, o oxigênio, né? Vou fazer aqui 2 vezes o número que vem aqui depois, não tem nada, é 1, então tenho 2 oxigênios aqui, 2 vezes 1 é 2. E no CO2 eu tenho mais 2 oxigênios, então quando eu somo o oxigênio ele dá 4. Então aqui na frente do O2 eu vou colocar 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, certo? Então vai ficar um 2 na frente da água e um 2 na frente do O2, correto? Um 2 aqui e um 2 aqui. Beleza, balanceei. Aí, tendo balanceado, considere, se eu quero saber agora a massa de dióxido de carbono, então agora virou regra de 3. Eu quero saber aqui a massa, quero saber que x, quanto vale o x, quando eu queimo 80 gramas do CH4. Então o que você vai fazer? Vai fazer uma regra de 3, né? Então você precisa de mais 2 valores. Esses 2 valores são as massas molares. Então aqui embaixo você vai colocar a massa molar do CH4 e aqui embaixo você vai colocar a massa molar do CO2, né? Vamos chamar de quadradinho, igual no outro exemplo lá. Então a bolinha se relaciona com o quadradinho. Então aqui na bolinha é a massa molar do CH4. Como que eu faço isso? 12 mais 4 vezes o valor do hidrogênio. O hidrogênio vale 1, né? Olha aqui, ó, olha os dados aqui em cima. C igual a 12, H igual a 1 e O igual a 16. Então, 12 mais 4 vezes 1, isso daqui vai dar 16 gramas. Então, é o valor da bolinha, é o valor do CH4. Vamos colocar aqui, 16. Aí, o valor do quadradinho é a massa do CO2 que a gente já calculou, que dá 44, correto?
Aí é só fazer a regrinha de 3, ó. X vezes 16 igual a 80 vezes x vezes 16 igual a 80 vezes 44. Beleza? Então aqui está a continha. Agora você vai multiplicar o 80 por 44 e vai passar o 16 dividindo, né? Porque o 16 estava multiplicando e passa aqui embaixo dividindo. Aqui não está na cara o que vai dar, né? Então aqui você faz realmente a conta. 80 vezes 44, vou fazer aqui na calculadora, vai dar 3.520, né? 3.520. Aí dividido por 16, né? Divide por 16 dá 220. Então achei aqui 220 gramas de CO2. Veja que esse exercício é bem parecido com o 3, né? O exercício 3, só fazer do mesmo jeitinho que está lá. Bom, agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que usando a massa de 1.600 gramas. E o 7, né? Que é o mais difícil aqui. Essa daqui eu vou modificar algumas coisas, né? Para não resolver o mesmo. Que aqui é a ideia de um carro movido a gasolina, né? Então, eu vou usar um carro movido a álcool. Então, o álcool é C2H6O. Então, no lugar do C8H18, que é a gasolina, eu estou colocando álcool, só para fazer o exemplo. Então, o meu carro movido a álcool aqui, ele vai ter seguintes características. Aqui o meu carro a gasolina fazia 10 km por litro. Eu vou fazer o exercício usando 8 km por litro, né? Porque um carro a gasolina, um carro a álcool anda menos que um carro a gasolina. E a densidade aqui do álcool eu vou colocar, não lembro quanto que é de cabeça, eu vou colocar aqui 800 gramas por litro, só para fazer um exemplo, né? Aí, né, eu tenho os dados aqui, ó, no motor a combustão interna de um veículo, a gasolina, né, no caso eu vou fazer o exemplo com álcool, gasolina e ar são misturados, incinerados por meio de centelho de velas, né? Considere por simplificação que a gasolina pura é, né, a forma que estava aqui. Aí tem aqui a reação de combustão, né, que ocorre dentro do motor. Aqui eu vou fazer com C2H6O. E aí considere que esse veículo aí faz aí, no meu exemplo, vai fazer 8 km por cada litro de combustível, né? Você vai usar o 10 km por litro. A densidade da gasolina, né, que no caso aqui eu estou usando álcool, a densidade que eu vou usar aqui é 800 gramas por litro, você vai usar 700 gramas por litro. E o brasileiro, em cada ano, né, por ano, ele percorre mais ou menos 15 mil quilômetros com o carro, ele anda essa quantidade com o veículo. E depois, como eu estou me pedindo na letra B, quantas árvores o cara teria que plantar para absorver todo o dióxido de carbono que ele emitiu, né, durante 10 anos rodando com esse carro,
eu estou dando aqui um dado interessante aqui, que é se você plantar uma árvore, né, típica da Mata Atlântica, ela nos seus primeiros 20 anos de vida ela vai absorver 163 quilos de CO2 da atmosfera, né? Então, ela, por meio da fotossíntese, ela vai absorver essa quantidade de dióxido de carbono. Aí, por onde que eu começo, né? Vamos fazer a letra A aqui. O fator de emissão médio de dióxido de carbono do veículo em gramas de CO2 por quilômetro, né? Como que eu faço isso? Então, primeira coisa, balanceamento da equação. Tem que balancear a equação, essa é a primeira coisa, tá bom, galera? Vou olhar essa equação e vou ver se está balanceada. C2H6O, né, não está balanceado, então 2C, 2 aqui. Lá na gasolina vai ser C8H18, então aqui você vai pôr 8, né? Não vai, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Você vai fazer com C8H18. Né? No lugar do C2H6O, você vai fazer com C8H18. Beleza. Então, ó, aí você vai no hidrogênio, 6 hidrogênios, coloca um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Aí contabiliza o oxigênio, né? Eu não vou explicar muito isso daqui porque já foi outros exercícios. Então, 3, né? 3 oxigênio aqui, soma, acha aqui 7. Aí, como aqui já tem 1, né? Aí você vai colocar 3 aqui, 3 vezes 2, 6, mais esse cara dá 7. Beleza? Então, os números do balanceamento estão ali, fiz o balanceamento. Uma vez que eu fiz esse balanceamento, agora eu vou pensar no exercício. Fator de emissão médio de dióxido de carbono do veículo em gramas de CO2 por quilômetro. Né? Então, vamos pensar nesses dados aqui. Ó, como eu estou fazendo por cada quilômetro, né? Por quilômetro, eu vou ter que ver a massa do CO2 aqui por quilômetro, né? Vou marcar aqui, eu vou ter que ter essa massa para cada quilômetro, né? E eu vou ter que também ter a massa do C2H6O, vou ter que ter a massa do combustível. De onde que eu tiro qual que é a massa do combustível que eu tenho por quilômetro, né? Aqui é o valor que eu tenho que pôr aqui. Quanto desse combustível que eu consumo por quilômetro? Quantas gramas que eu vou consumir por quilômetro? Esses dois valores, esse valor, né, vai sair desses dois valores aqui, ó, do 8 km por litro e da densidade, 800 gramas por litro. Então, convenhamos o seguinte, cada litro, né, cada litro do combustível, o cara anda 8 quilômetros, né? No meu exemplo, para você vai ser 10, cada litro ele vai andar 10. Então, no meu exemplo aqui, cada litro ele anda 8 quilômetros. E cada 1 litro, né, cada litro do combustível meu aqui tem 800 gramas. Ou seja, se ele consome 1 litro quando ele anda 8 km e 1 litro tem 800 gramas, então ele está gastando 800 gramas de combustível em 8 km. Logo, por quilômetro, né, ele vai gastar quanto? Ele está gastando aqui 800 gramas do combustível a cada 8 quilômetros. Né? Então, você vai dividir, ó. Você vai saber que, né, fazendo essa conta, 800 dividido por 8 é 100. Então, você vai saber que ele consome 100 gramas do combustível, 100 gramas de álcool por quilômetro. Beleza. Então, tem a massa que eu vou pôr aqui, que é 100 gramas. E ela já está por quilômetro, né, que é o jeito que tem que ser, porque aqui tem que dar o CO2 por quilômetro. Então, 100 gramas. Coloquei aqui. A minha pergunta é o X, quanto que vale. E agora o jeito de fazer é igual à questão 3. Você vai colocar aqui o valor da massa molar do C2H6O, vou chamar de bolinha. E você vai fazer uma regra de 3. Você vai colocar aqui o valor da massa molar do 2CO2, né? Do CO2 vezes 2, porque isso aqui tem um coeficiente de balanceamento. Então, relembrando como é que você faz.
você vai colocar no lugar da bolinha a massa molar do C2H6O. Então você vem aqui e calcula a massa molar desses caras aqui. C2H6O, então o carbono vale 12, 2 vezes 12, mais o hidrogênio vale 1, 6 vezes 1, mais o oxigênio aqui que está sozinho vale 16. Eu não vou explicar muito isso daqui que eu já expliquei em exercícios anteriores. Então 2 vezes 12, 24. Então você faz essa continha aqui, 6 vezes 1, 6. Primeiras multiplicações, não esqueça. 24 mais 6, 30. 30 mais 16, 46. Então eu achei a massa do combustível. Então você vai fazer isso daqui para o C8H18, tá bom? E aqui eu vou fazer o CO2, né? Então eu tenho que fazer das duas. Não esquecendo de multiplicar por 2 no final. Então primeiro eu vou pensar só no CO2 aqui. Então C vale 12, mais 2 vezes o valor do O. O O vale 16. Então vai ficar 12 mais 32. 12 mais 32 dá 44 gramas, né? E aqui a massa molar grama por mol, correto? E aqui 44 é grama por mol. Aí quando eu multiplico, né, por 2 mols aqui, né, 2 mols de CO2, então vai ficar 2 vezes 44, no caso aqui do CO2, que dá 88 gramas, correto? Então, no lugar do CO2 aqui embaixo, né, embaixo do X, no lugar do 2CO2 eu vou pôr 88, né? No lugar do quadradinho eu vou pôr 88 e no lugar da bolinha eu vou pôr o valor da massa molar do C2H6O, que é 46. Então, vamos lá. E aí eu vou fazer a minha continha. Então, 46 e 88. Aí eu multiplico cruzado. 46 vezes x, né? Regrinha de 3 e 100 vezes 88. Então, 46 vezes x igual a 100 vezes 88. Correto? Então, aí eu passo 46 dividindo, né? Vai ficar 100 vezes 88, que dá 8.800, né? 100 vezes 88 e passo 46 dividindo aqui. 8.800 dividido por 46, né? Vai dar 191,3, mais ou menos 191. Então, gramas de CO2, né? Por que gramas de CO2? Porque é o CO2 aqui. Então, gramas de CO2 por quilômetro, né? Porque isso daqui eu fiz, lembra lá quando eu comecei o exercício? Isso aqui era para cada quilômetro, olha lá. Para cada quilômetro. Então, isso aqui é a emissão de um veículo, né? 190, 200 gramas de CO2 por quilômetro. Fiz a A. E aí, a letra B é o total de árvores que o cara tem que plantar, né, para absorver todo esse dióxido de carbono que ele emite durante 10 anos rodando com o veículo. Aí você tem que ver o seguinte, se cada ano ele roda 15 mil quilômetros, em 10 anos ele vai rodar 10 vezes esse valor. Então vai ser 10 vezes 15 mil, ele vai rodar 150 mil, né, quilômetros. Então vamos aqui, letra B. Então, ó, cada ano o cara roda com o carro 15 mil. Então, se ele fizer isso por 10 anos, o total de quilômetros que ele vai andar vai ser
de 150 mil quilômetros, né? E qual que vai ser o total de dióxido de carbono que ele vai emitir, né? Aí você vai olhar essa relação que você calculou na A. Para cada quilômetro que ele anda, ele emite 191 gramas de CO2. Então é só multiplicar os 150 mil, né, quilômetros por esse número, né? Porque se cada quilômetro ele emite isso, 150 mil quilômetros ele vai emitir 150 mil vezes os 191. Então você vai vir aqui, ó, e vai fazer 150 mil multiplicado por 191. Você vai ter a massa em gramas, né? É só fazer o 15 vezes o 191 e colocar 4 zeros depois. Então, 15 vezes 191 dá 2.865, né? Vai dar aqui 2.865. E aí você coloca 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é gramas. Como eu vou ter que comparar com o que a árvore absorve, né? E o que a árvore absorve é 163 quilos, né? A massa que a árvore absorve está em quilo. Então eu vou passar essa massa que está em gramas para quilo. Para transformar de gramas para quilo, você divide por 1000, porque 1 quilo são 1000 gramas, correto? Então, quando divide por 1000, vai cortar aqui 3 zeros e vai dar 28.650 quilos. E agora você vai pensar o seguinte, se cada árvore que ele plantar, ela vai absorver 163 quilos de dióxido de carbono, quantas árvores ele tem que plantar para absorver esse total aqui, 28.650? Bom, é só dividir esse número por 163 que você vai ter o total de árvores que ele vai ter que plantar se ele quiser fazer com que 163, né? Se ele quiser fazer com que essas árvores absorvam todo o gás carbônico que ele emitiu para a atmosfera durante 10 anos, né? Então aí você vai ter um total de 175,7, né? Então, ó, 175,7, né? Que dá mais ou menos, ele vai ter que plantar 176 árvores para absorver todo o carbono que ele emitiu, né? Todo o dióxido de carbono que ele emitiu andando 10 anos com esse veículo, correto? Então essa foi a última questão, né, da atividade avaliativa. E qualquer dúvida entre em contato, tá bom? Abraço para todos aí, boa avaliação.